noite a todos do Grupo Gelma de Literatura. Nós temos a honra de receber hoje, no nosso encontro mensal com os autores, hoje nós recebemos o professor, escritor, acadêmico, Joaquim de Oliveira Gomes. Joaquim de Oliveira Gomes é um dos professores mais conhecidos aqui de São Luís e vamos falar um pouco da sua vida acadêmica. Em 1992, Joaquim entra para a Universidade Federal do Maranhão, onde se forma 4 anos depois, em 1996, foi da mesma turma da professora Linda Barros, que aqui se encontra. E duas turmas depois, uma turma depois de Dino e uma turma depois da minha. Então, estamos todos aqui na mesma época. E ele termina o seu curso defendendo a monografia O Tempo e o Espaço, marcado no perfil da personagem feminina no conto História Porto-Alegrense de Moacir Sclia, sendo orientado na época pela professora Sônia Almeida. Recentemente, há cerca de 2 anos, Joaquim conclui o curso de especialização na Faculdade Laboro, especialização em tecnologias educacionais e educação à distância, nessa época em que a pandemia praticamente nos afastou e nos aproximou. Joaquim fez esse curso e fez seu trabalho de conclusão de curso, orientada pela professora Bruna Almeida, potencializando a leitura significativa a partir da construção de um glossário. Foi o artigo que ele fez para a conclusão de curso. O famoso glossário da pandemia, né? Foi esse, meu, Joaquim? Isso. Isso. E bem antes, entre 1998 e 2003, Joaquim fez seu mestrado em letras na Universidade Estadual Paulista. É um dos frutos do projeto Prata da Casa, do professor Erasmo Campelo, que recentemente nos deixou, deixando uma produção gigante para o nosso Maranhão. Ele fez a sua dissertação de mestrado, Jornal de Timor e Incidente Antares, perspectivas históricas, sociais e políticas em 2 momentos da literatura brasileira. É um trabalho de literatura comparada, logicamente, que Joaquim fez esse trabalho belíssimo. Joaquim tem diversos artigos publicados em revistas científicas, em jornais. Atualmente, é acho que é o vice-presidente, não sei, Joaquim, certeza. Tesoureiro, do Instituto, vice-presidente. Isso, perfeito. E também é membro e parte da diretoria da Academia de Viana de Letras, Vianense de Letras, do qual eu tive a honra de ser convidado para ser sócio honorário e tomei posse há algumas semanas, alguns meses, para ser mais exato, poucos meses, pode ainda ser convertido em semana. Joaquim também escreveu, até o presente momento, publicados 2 livros, O Jabuti que Falava Inglês, essa obra infanto-juvenil de 2008, e para falar, Dino, da questão das dedicatórias, quando ele fez o Jabuti Internauta em 2017, ele fez uma dedicatória que é longa, mais ou menos a 100 crianças. Ele faz dedicatória a 100 crianças, e eu tive a honra de ter aqui minhas 2 sobrinhas inseridas na dedicatória deste livro Jabuti Internauta. Sabemos também que o Joaquim já está com o livro pronto de poemas. E sabemos já que ele está com esse livro pronto. Talvez ele fale sobre isso, talvez não, né? Porque as notícias correm, né, Joaquim? Nós vamos descobrir as coisas, isso. E também sabemos que o Joaquim recentemente começou a colaboração no site Região Tocantina, que é capitaneado pelo nosso amigo Marcos Fábio Belo Matos, que foi o primeiro entrevistado aqui da nosso Gelma, quando não era gravado ainda, infelizmente. Então, Joaquim, você tem uns 20, 30, 40 minutos para falar sobre você, seus gostos literários, sua vida literária, o que mais você achar conveniente e importante. Depois, os membros aqui vão fazer algumas perguntas para você
para conhecer um pouco mais da sua produção. Fique à vontade, Joaquim, e é uma honra para nós ter a sua presença aqui no nosso grupo de estudo. Bom, boa noite a todos. Eu começo dizendo que eu me sinto muito à vontade em participar neste momento com o Neres, o Dino e a Lindalva, aqui como representantes do GELMA. Dizer que eu agradeço de coração e emocionado em poder fazer parte como um convidado hoje e falar um pouco de mim, das minhas leituras, do que eu gosto, e trocar ideias, experiências com todos vocês. O Neres se tornou um grande amigo, um colega de trabalho, já conhecia na universidade, ele registrou no início que nós fizemos quase que na mesma época, embora eu tenha uma diferença de idade cronológica em relação ao Neres, ao Dino e à Lindalva, mas vivemos o momento da academia, ali na década de 90, 1992 a 96. Então, já nos conhecíamos, e sempre os vi de maneira destacada, apresentando trabalhos, movimentando a academia, o Dino à frente do Grêmio Estudantil, e o Neres sempre também apresentando trabalhos nas semanas acadêmicas, ou seja, eram pessoas que estavam sempre atuando e trabalhando em prol da língua, da literatura, fazendo aquilo que se espera de um acadêmico, de alguém que está num processo de formação e que vai continuar isso para o resto da sua vida. Depois nós tivemos a oportunidade de trabalhar na antiga Faculdade Fama, estreitamos mais a nossa amizade, a troca de experiência, e o Dino, eu vou falar aqui a palavra por tabela, também continuou muito próximo, em razão de estar também na Universidade Federal do Maranhão, no Departamento de Letras, e a gente trocava as figurinhas e fazia semanas, e o convidava, de modo que isso sempre existiu. A Lindalva também depois ingressou lá no nosso grupo de professores. Ou seja, ao longo dessas décadas, nós pudemos ampliar cada vez mais o nosso relacionamento e a nossa admiração. Dito isto, já agradecendo mais uma vez, eu quero também agradecer as pessoas que estão aqui participando, destacar aí meu irmão Luiz Gomes, que está em Brasília, que também eu já vi que já passou por aqui. Meu abraço, meu irmão, obrigado por você também estar me assistindo, a minha irmã Luísa, aqui de São Luís, Luísa Monteiro, e todas as outras pessoas que estão aqui. Se tiver algum ex-aluno meu, é só colocar aqui no chat que tá, eu abri aqui. Pode ser que eu não esteja reconhecendo, mas saibam que os meus alunos, eu os guardo com muito carinho, todos. Eu falo assim, quando me olharem, vai dizendo, professor Joaquim, que eu já sei que foi meu aluno, e que tem um lugar especial guardado aqui comigo, né? Então, sejam todos abraçados, e já estou agradecendo por participar aqui conosco nessa conversa aqui sobre como uma atividade aqui do GELMA. Bom, falar de mim, eu sou maranhense, sou vianense, sou da região dos Lagos, vivi toda a minha história, minha infância, minha juventude lá em Viana. Tive uma infância muito saudável, com muitas brincadeiras de crianças do interior do estado, com o pé no chão, brincando de bola, de pipa, de papagaio, para quem não sabe. Até esqueci agora o nome. É aquele que empina. Aqui chamou outro nome, esqueci. Bolinha de gude. Papagaio e pipa. Eu terminei falando as duas coisas, né? E depois, como adolescente, também vivi o clima da adolescência, as descobertas da adolescência, a fase indesejada da adolescência, tudo lá em Viana, no seio de uma família muito acolhedora, com muito carinho, muito amor e muita responsabilidade que meus pais tiveram com todos nós. Nós somos cinco filhos, né? 4 irmãos. O Luiz é o mais velho, que mora em Brasília,
E o mais novo também mora em Brasília, então nós temos um ciclo em Brasília, o primeiro da casa e o caçula também mora em Brasília, e moram 3 pessoas aqui, que sou eu, a Luísa e a Ana Cerejo, que vocês devem conhecer, o Neres conhece, o Dino também, a Lindalva, também ela vive nesse meio acadêmico, é formada em letras, mas também tem um outro lado, ela é a esposa do Lorival Cerejo, que é o presidente da Academia Maranhense de Letras hoje. Então, ela sempre esteve envolvida com esse mundo. E eu vou falar também da responsabilidade que ela tem na minha formação, posto que foi ela que trouxe, né, o mundo da literatura para dentro de casa. Meus pais sempre compraram os livros, as enciclopédias, nós tínhamos os clássicos da literatura, nós tivemos sempre uma vida muito pautada ali no compromisso com a educação. Não éramos ricos, mas tínhamos uma vida bem confortável para o meio, e ele dispunha de toda a energia para nos dar o melhor, principalmente no tocante à educação. Então, livros que passavam aqueles vendedores ambulantes, caixeiros com as malas de livros, de enciclopédias, logo ele comprava. Os livros todos, na época que eu estudei, não foram dados pelo Estado, mas sim comprados, então nós tínhamos todos os livros. E esses livros, eles eram compartilhados entre as pessoas para que pudessem ter acesso à leitura, né? Os contos, a poesia, as crônicas estavam todas ali. Então, foi aí que eu iniciei esse gosto pela leitura, pela literatura, e também nós tínhamos como brincadeiras fazer a encenação. Nós fazíamos teatro sempre na nossa casa com os primos e as primas, né? Então, isso também fortaleceu muito o gosto pelo texto, pela dramatização, o que nos dava, o que me deu, né, uma relação muito mais próxima com esse mundo da arte, da literatura. Depois que eu terminei o meu primeiro grau menor, eu continuei lá fazendo o segundo grau maior. Aliás, depois que eu terminei o segundo grau maior, eu fui para o segundo grau, eu terminei lá em Viana e eu fiz um curso técnico, que era o que tinha no momento. Minha mãe não queria que a gente saísse muito cedo de casa e terminei ficando por lá. Mas logo eu vim para cá, para São Luís, e comecei já a trabalhar, e mergulhei muito no trabalho. Eu comecei a trabalhar na Secretaria de Estado da Educação, com os meus 19 aninhos, e lá me dediquei muito a um rapaz que não tinha compromissos financeiros, tinha à vontade, esse dinheiro era livre para eu gastar como eu quisesse, e ali eu fiquei por muito tempo, né, me dedicado ali, trabalhando de manhã e de tarde, e sempre recebendo gratificações por conta da dobra do trabalho, e terminei ficando ali até quando eu realmente ingressei na universidade. Mas eu quero dizer que quando eu cheguei na universidade, o curso de letras não foi assim uma segunda opção. Ele sempre foi um desejo meu de fazer o curso de letras. Por conta até desse contato muito com a literatura, com os textos literários. Então, quando eu cheguei lá no curso de letras, já maduro, com a idade que acima de quem estava entrando, né, com 18 anos, eu já cheguei com meus 20 e poucos anos, então eu já trouxe uma bagagem como pessoa, né, e também uma bagagem cultural diversificada. Porque lá em Viana, nós tivemos contatos, quando eu falei da minha irmã Ana Maria, o Luiz foi logo embora para Brasília, não demorou muito, ele foi para Brasília. E depois ficou a minha irmã mais velha ali em torno da gente, então tudo que ela aprendia, ela dividia com a gente. Desde do francês, por exemplo, nós falávamos o francês a partir dela, né? O que ela aprendia na escola, ela ia trazendo para casa. Depois ela começou a filtrar algumas coisinhas, né? De que ela poderia dar ou não para a gente, alguns livros escondidos, né? Para não serem lidos e tal. Mas o gosto começou a partir daí. Eu sou da década de 70 como estudante, então tinha a coisa de declamar, de conhecer Gonçalves Dias, Olavo Bilac,
Estava lá no nossos estudos dirigidos de língua portuguesa, de português, né? Então, isso foi muito bom. A escola fazia muito os eventos, dia de mãe, da árvore, dia de não sei o que tem, tudo lá a gente participava, nós éramos chamados para participar dessas encenações. Eu me lembro da última encenação que eu fiz ainda, quer dizer, em que a minha fala era apenas isto, assim, a sua mãe tem razão. Era só isso que eu ia dizer. Era um casal que estava... E aí eu tinha que dizer para a menina, né? E ela tinha que dançar, a menina se chamava Paloma, e atrás da cortina lá ficava a freira que fez todo o ensaio, roteirizou tudo lá, e a menina tinha que dançar, a Paloma, né? E quem estiver me ouvindo, meus irmãos vão rir, porque eles vão lembrar dessa história. Quando chegou na hora de eu falar, a sua mãe tem razão, não, quase não saiu. Quem estava bem próximo, assim, na fila do gargarejo, não ouviu, porque a sua mãe tem razão. Imagina, eu tímido demais, e disse. E a menina não dançava, e a freira começou rodadinha, 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 né? E a gente terminou, todo mundo batendo palmas, era todo mundo criança, tal. Depois nós tivemos, eu já mais um pouco adulto, né? Criança com mais 10, 11 anos, também. E depois eu fui dizendo não, 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 eu preferia ficar por trás. De modo que, o que eu quero falar assim, é que a gente tinha um mundo muito efervescente em contato com o texto, o drama, a dramatização, né? A escola favorecia isso. Quero destacar que as crônicas lidas, que me trazem na memória, assim, foram as de Raquel de Queiroz. Então, Raquel de Queiroz fazia parte mesmo daquele universo, daquela época, da década de 70. Ela estava em todos os livros, e a gente sabe que tinha uma razão, o país vivia uma ditadura militar, e a Raquel foi uma das que participou desse levante, atuou mesmo para que houvesse a instalação, embora depois ela tenha dito que ela não esperava que fosse demandar o que houve, né? E logo depois que o Castelo Branco morreu, ela se afastou porque ela não gostava da linha do Costa e Silva, e aí ela foi ficando ali à margem, mas ela confessou mesmo que participou de tudo. Então a Raquel estava presente em todos os anos ali, com várias crônicas sobre o texto dela se fazia presente. Mas eu lembro também, claro, Gonçalves Dias, nós tínhamos, né? Canção do Exílio não podia faltar, estava ali, né? Também eu lembro também dessa época, Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, um prato cheio, também fazia parte ali do livro Estudo Dirigido de Língua Portuguesa, ou era só de português, não me lembro. Muito bem. Quero também destacar aqui um outro componente, um outro veículo que me deu um suporte muito grande, muito bom, o rádio. Eu sou da era do rádio. Quando eu ouvi pela primeira vez o podcast, que eu ouvi falar podcast, que eu procurei saber o que é o podcast, eu falei, isso é o rádio. Isso aqui é rádio. É o rádio que chegou agora de forma diferente. Não tenho dúvida. Então, eu ouvia muito o rádio. O meu pai acordava, demorava muito, ele ligava o rádio, depois desligava, e eu ia estudar, eu já ligava o rádio, eu colocava do lado. Então, eu sabia as músicas, claro, as notícias, mas tinha um momento muito especial, que era na difusora, a radiodifusora chamada Difusora Opina, que era com Bernardo Almeida. Então, todo meio-dia, eu ouvia as crônicas do Bernardo Almeida junto com meu pai e minha mãe. Geralmente, nós já tínhamos terminado de almoçar, estávamos todos em volta ali deles, né? Ele fumava e servia um café, a gente ficava ouvindo o rádio e Difusora Opina. Depois, tinha os jornais impressos. Ele comprava os jornais passavam 3, 4 horas da tarde, né? Era o Jornal da Manhã, que chegava de avião, aí ele comprava, e eu também fui começando a ler, aos poucos, os jornais. Então, só voltando à história do rádio, à noite, a Hora do Brasil, terrível, ninguém ouvia, eu detestava essa Hora do Brasil. Mas tinha um programa de educação do governo do Estado, do governo federal, o Projeto Minerva,
E ali tinham as aulas. E eu ficava muito atento para as aulas de história, geografia e língua portuguesa, claro. Ali foi quando eu conheci pela primeira vez Clarice Lispector. Eu não esqueci nunca aquele conto da galinha, do domingo, a trajetória da galinha fugindo para não... E eu via aquela cena acontecer na minha casa, porque todos os domingos nós almoçávamos uma galinha, né? Havia esse ritual de, aos domingos, ter galinha, outra comida minha mãe mandava fazer, ela mesma também fazia, outros pratos especiais para compor ali aquela mesa, né? Mas esse conto da Clarice mexeu muito comigo, porque eu procurei, isso ficou no meu imaginário, eu guardei. E quando eu tive acesso à Clarice, aí eu comecei a ler mais sobre ela e sobre seus textos. Então, o rádio foi decisivo nesse tocante com relação a me apresentar a Clarice Lispector. Claro que tinham outros textos, Mário Quintana, Monteiro Lobato. Então, aquilo tudo eu aprendi muito do rádio e depois também com as coleções e os livros. Meu pai comprava os livros, todos os clássicos da literatura brasileira nós tínhamos, além também da literatura universal, principalmente de língua portuguesa. Fernando Pessoa, então passou tudo ali pela gente, pelas nossas mãos, nós lemos. Ele fazia questão muito disso. Ele poderia estar precisando de mim, por exemplo, para ajudar em algum momento, alguma coisa, e se ele me perguntasse, você está estudando? E eu falasse que sim, ele dizia, pode ficar. Não é preciso, deixa que eu faço só. Então, era assim. Então, ele era um homem do mundo rural, do campo, do gado, de mexer com a fazenda, com gado, chamar a gente de manhã. Na época das nossas férias, a gente saía de manhã cedo, 4 horas da manhã, para ir para o curral, para tomar o leite mogido do peito da vaca, não sei o quê, cortar capim, levar e tudo. Esse mundo rural. Quando eu lia, eu acho que talvez por isso eu me identifiquei muito com Raquel de Queiroz, porque ela falava muito da fazenda, Não Me Deixes, que era a fazenda dela, lá no Ceará. E ela tem uma crônica, A Rapadura, ela tem uma crônica que ela fala sobre como funciona o processo da farinha. Então, eu me identificava muito com muita coisa dela, porque isso não eram coisas que me eram estranhas, eu convivi com esse meio. Além de tudo isso, a minha casa era uma casa rica em receber as pessoas. Nós nunca almoçamos sem ter 3, 4 pessoas conosco. E após, ainda se fazia mais, ainda serviam mais outra mesa para quem chegasse. E aquelas histórias, meu pai foi um homem político, teve uma liderança política muito grande, junto com a minha família, a família Gomes, lá em Viana. Então, eu ouvi todo tipo de história. Os caboclos, os compadres, as pessoas chegavam, por isso que eu falo assim, das narrativas de casa, né? Então, eu ouvia tudo aquilo. Era um mundo muito rico, assim. Às vezes, aquela criança que está aprendendo as coisas e ouvir o compadre dele dizer estrudia, e eu dizer, não é estrudia, e ele me olhar e dizer, deixa, não é assim, deixa ele falar como ele quiser. Então, essas coisas todas, roubo, doenças de animais, porque ele foi um veterinário prático, hoje ele teria feito um curso de especialização, porque ele fez um curso com mais de 300, 400 e tantas horas. Ele tinha a base prática com o animal e ele recebeu aqui em São Luís a teoria, né, de ser um técnico prático de veterinária. Então, também na minha casa, as consultas veterinárias eram feitas diariamente e ele saía para fazer atendimento, parto de vaca que não estava conseguindo parir, extrair tumores, sei lá, bicho, carrapato, e nós acompanhávamos. Então, eu já sabia, às vezes, quando as pessoas chegavam, diziam, o meu cavalo está não sei o que, assim, está mancando, use tal remédio. Aí eu pegava, entregava para a pessoa, né? Então, esse mundo me deu uma abertura muito grande para compreender o universo humano em diferentes situações ou condições sociais. Porque ele não só atendia o caboclo lá analfabeto,
ele também recebia deputados, pessoas que tinham instruções, médicos, não sei o quê, todo mundo passava pela minha casa, né? Delegados, todo mundo passava por ali. E nós sempre gravitamos em torno deles. E eu ouvia muito essas histórias que me servem de base hoje. Quando se lê Guimarães Rosa, né? Eu com a Ana, por exemplo, nós conversávamos porque ela disse assim, eu conheço pessoas até hoje, né, tem pós-doutorado, isso não significa nada, mas diz assim, não, Guimarães Rosa eu não gostei, não vou ler, não tenho. Eu falo assim, mas é porque está muito afastado desse núcleo, desse mundo, né, dessa linguagem, né, o caboclo não diz, às vezes, tão claramente aquilo que ele quer. Ele usa uma simbologia, ele traz para contar uma coisa, ele usa uma anedota, ele faz uma piada, ele faz um gesto, ele coça a cabeça, né? Ele mastiga a palavra, ele introduz uma palavra nova, ele cria alguma coisa, e isso, para quem não tem esse ouvido apurado, eu não sei nem se é esse ouvido apurado, não tem familiarização com isso, não está familiarizado com isso, termina por sentir muito dificuldade em compreender esse universo. Então, aliado a isso, né, um ambiente propício, um mundo em sua volta, as ferramentas me deram prazer em fazer o curso de letras. Então, eu falo assim, quando eu cheguei lá no curso de letras, eu fui descobrir a carpintaria do texto, eu fui descobrir a arquitetura do romance, eu fui descobrir as estratégias, porque elas estavam todas ali. É como eu falo em sala de aula para os alunos, um engenheiro chega na sua casa, ele olha para o teto, ele sabe que tipo de espessura tem essa janela, qual foi o ferro que foi usado, o tipo da semente, da pintura, não sei o que mais, tal. Ele sabe tudo isso, porque ele conhece a arquitetura. O texto literário, ou o texto, independente de ser literário, ele é moldado, né? Ele surge a partir de camadas que formam essa arquitetura do texto. E lá, no curso de letras, eu tive o prazer de ter tido professores renomados, com qualidade, com respeito, com uma forte ligação com aquilo que ensinavam e aquilo que gostavam de fazer e de praticar. É o caso da professora Sônia Batista, eu nem gostaria de falar nomes para não omitir alguns, né, mas infelizmente eu vou destacar aqui algumas. A professora Sônia Batista foi uma pessoa que eu aprendi muito respeitada até hoje por todo mundo. Eu me lembro de quando eu a convidei para trabalhar na Faculdade Fama. Vocês sabem que as faculdades particulares elas não eram bem vistas. Aqui só existia o Selma, depois que chegou a Fama. E aí, quando eu a convidei para trabalhar no curso de letras, ela me fez uma perguntinha assim: eu posso ser a professora que sou lá na Universidade Federal do Maranhão? Eu disse, deve ser. Ela disse, porque se eu não puder ser, eu não venho. Eu falei, eu quero que seja isso. Então, a Sônia a Sônia Batista, a professora Sônia Batista, deu um upgrade assim, para o curso. Era o nosso carro-chefe. E ela tinha, né? Vocês sabem, que foi aluno dela aqui, sabe? Ela é uma pessoa extremamente amável, querida, mas ela não abre mão das suas convicções, daquilo que tem que ser feito, daquilo que tem que ser entregue. Meu filho, vocês sabem que ela usa muito meu filho, minha filha. A data é hoje, você tem que entregar o trabalho hoje, porque eu corrijo de acordo com um cronograma, não pode fugir. Isso tudo traz um amadurecimento para o aluno, uma capacidade de se organizar, né? E é muito bom que tenha isso. Eu também tive a professora Sônia Almeida, que vai para uma outra vertente, um outro jeito de olhar o texto, uma outra forma, né, de se embelezar e embelezar o texto. As aulas de Sônia, uma maravilha, a Sônia Almeida, até hoje, foi minha orientadora. Eu, antes de entrar na faculdade, eu já a conhecia por conta do relacionamento lá na Secretaria de Educação.
E quando eu fiz o curso o vestibular para letras que eu passei, que eu entrei, e eu me lembro de ter me encontrado com ela nos corredores, e eu falei para ela: você vai ser a minha orientadora, eu quero você, desde o primeiro dia. E eu sofri até um pouco esse dilema, porque a Sônia Batista chegou a me dizer assim: eu sempre esperei você me convidar para ser seu orientadora. E eu falei assim: mas eu já tenho um compromisso que é anterior à minha chegada aqui na faculdade. É com a Sônia Almeida. Ela disse: não, tudo bem, é um desejo meu, se eu pudesse, né, teria sido você. E eu lembro de ter indicado, eu fui conversar com ela para o meu colega, o Idemar, que vocês conhecem, o Idemar Rego, Moraes Rego, ele me procurou assim, apavorado, havia perdido tempo de orientação, ele já trabalhava, e aí ele chegou para mim e falou assim: olha, o prazo para entregar um projeto, meu projeto está pronto, o prazo para entregar o projeto é tal dia, eu quero falar com Sônia Batista, mas eu não sei o que eu faço. Eu falei: eu vou conversar com ela. Ou ela vai dizer sim, ou ela vai dizer não. Vamos lá, vamos lá comigo lá. Aí eu fui. Professor, eu venho que lhe pedir uma coisa absurda, mas eu gostaria que a senhora fosse orientadora. Ela me lembra assim que ela fez um ar assim, do meu colega aqui, o Idemar. A senhora conhece? Ele perdeu o prazo, aliás, está em cima da hora. Aí ela olhou para ele assim e falou assim: você gosta de desafios? Ele disse: eu estou com o meu projeto. Ela disse: não, não quero saber do seu projeto. Você vai constituir um novo. O que eu vou lhe dizer? E aí eu lembro que a gente sentou e foi uma loucura para fazer isso. E ela dizia assim: você é responsável por isso, viu, Joaquim? Eu dizia: não, não se preocupe, não se preocupe, vai dar certo. E deu tudo certo mesmo, né? Assim, dentro dos prazos, aquelas coisas assim. Estou contando isso para que vocês possam entender como ela organizava e como a gente gostava do trabalho. Gosta, né? Eu gosto do trabalho dela. Ela não está mais na ativa, mas se tivesse, ela ainda continuaria assim. Tem a Sônia Almeida, eu já falei, né? A Rita Santos, outra pessoa que chegou do pós-doutorado, cheia de energia, cheia de confusões, deixou a turma empolvorosa. E eu entendia toda aquela angústia dela, assim, ela querendo o melhor, e aí ela passava por cima de todo mundo, mas foi assim um momento que eu aprendi muito com ela, e logo em seguida ela me chama para ir trabalhar numa especialização que ela estava coordenando na UFA. Eu lembro dela ter me chamado assim, e me disse assim: você vai começar a trabalhar aqui, mas eu vou estar de olho em você, viu, Joaquim? Eu falei: não se preocupe, primeiro você vai passar na minha cidade, que é Caxias. Eu fui para Caxias. Depois eu ingressei aqui em duas turmas, acho que duas turmas que ela coordenou aqui, numa especialização aqui em São Luís. Tive professor, eu fiz língua espanhola, né? Tive excelentes professores como Ivone, Ivete, Salvador, que não está mais aqui com a gente, Cícero. Também eu não posso deixar de falar, assim, me ocorreu o nome. Gente, me perdoe se tiver alguém dizendo: Joaquim não falou teu nome e tal. Ou Lindar, você pode até acrescentar aí algum nome, mas eu não posso deixar de falar de Helena Carvalho. Helena é uma excelente, aquela pessoa doce, né? Que tinha o cuidado, assim, o primor, assim, até a delicadeza de falar as palavras, de apresentar o texto, né? A Helena é do alemão, mas ela trabalhou conosco, né? Fátima Garcês, que foi minha professora, nossa professora de metodologia científica, que era também Graça Correia, Graça Graça Farias. Correia, Graça Faria. Então, nossa, a professora de psicologia, que eu não lembro mais agora o nome dela. Então, foi um momento muito bom, muito rico. Eu, como eu falei para vocês, eu já cheguei com 10 anos de atraso. Então, eu já trabalhava, eu já tinha outras responsabilidades. Não que os alunos lá não tivessem outra responsabilidade, mas é diferente você ser só aluno e você já está trabalhando e está correndo. Então, eu vivi pouco, o pouco tempo que eu pude, eu vivi a instituição, a academia. Mas eu terminava minhas aulas, eu corria para o trabalho,
porque era uma negociação, eu trabalhava 2 turnos, aí eu saía de manhã, então se faltavam os 2 professores dos últimos horários, eu já voltava para trabalhar. Ainda teve um momento que eu tive aula à tarde de latim com Demétrios, Cabalhos. Então, foi esse mundo. Então, entrei ainda para. Olha só que loucura, sem tempo para nada, ainda entrei para concorrer com o Grêmio Estudantil numa chapa adversária do Alessandro, que era do grupo do Dino, né? E aí, sempre, mas foi uma brincadeira, assim, quer dizer, foi um momento de disputa, né? Porque a gente queria trazer o Grêmio, sair da mão do Dino, né? Que já estava ali, acho que o Dino também nem queria mais, mas não queria largar também, né? Queria fazer o sucessor dele. E aí a gente, eu me lembro assim, a Lília Cabral, eu acho que sim, Lília, eu vou lembrar, Lília, chegou para mim e falou assim, eu acho que a gente pode criar uma chapa concorrente, mas essa chapa só vai valer se você fizer parte dela. Se não, ninguém entra. Eu falei assim, não, mas eu não estou interessado nisso, eu nem gosto dessa tal de política acadêmica, eu não tenho tempo. Ela disse, não, você entra como vice, acho que era vice que tinha, né? Não lembro dele. Eu sei que eu entrei na chapa. E aí ela já tinha umas outras ligações com o DCE, de não sei quem, de não sei o quê. E aí eu comecei a gente se reúne umas 3 vezes, né? E começamos a nossa campanha, mas tudo muito rápido, foi tudo muito rápido e tal. E perdemos por pouco, acho que 7 votos. E os 7 votos que nós perdemos, aliás, nós tínhamos 8 votos garantidos, não foram, porque disseram, já estava o ganho. Que ganho, menino? Mas foi melhor, viu, Dino? Foi melhor, porque eu não ia poder atender as demandas que tinha. Era um momento que a política estava entrando muito nos grêmios, aquela coisa lá, que quem está lá, para quem está lá está muito bem, né? Então, e logo depois, Erasmo Campelo, não posso deixar de citar Erasmo, né, Edino? Então, Erasmo também, ele foi um professor de currículos e programas, currículos e programas, e ele era aquele professor que eu sempre me cruzava com ele nos corredores, ele sério, assim, andando, né, cara amarrada, ele passado, assim, carregando pasta, não sei o quê, e olhava, de olho esbugalhado grande, assim, às vezes ele cumprimentava, né. Eu fui ser aluno do Erasmo, e lá, as aulas de Erasmo, as aulas fantásticas, assim, bem dinâmicas, cada dia as carteiras estavam de um jeito, ele era muito provocador, então foi, assim, uma outra descoberta com o Erasmo, né? Ao terminar o curso, o Prata da Casa já estava na 3ª edição, e eu me encontro com ele, assim, nos corredores. Eu fui fazer alguma coisa na UFMA que eu não lembro o que foi. Ele olhou para mim e disse assim, por que você não está concorrendo com o Prata? Eu disse, o Prata? Você não sabe nem o que é o Prata? Eu falei, não, vai lá. Aí me indicou, eu fui, conversei. E era um tempo tão pequeno, eu acho que foi assim, eu vim para casa numa quinta-feira, sexta-feira eu comecei a esboçar o meu projeto, sábado, domingo, segunda-feira eu dei entrada e pronto, terminou o prazo lá. E depois passamos por um processo, o Dino sabe, de entrevista, tal, e eu fui selecionado para fazer mestrado lá na Unesp de São José do Rio Preto, na área de teoria literária. E ali foi outro choque. Ao chegar na universidade, foi um outro choque. Autores que eu nunca tinha lido, pessoas todas assim, com ar de donos da situação, né? Professores maravilhosos, e eu precisei me inserir nesse novo grupo, nesse novo momento, com novas leituras, com mais atividades, e tive a sorte de cair num grupo, numa turma, que eram pessoas de Goiânia, pessoas do Acre, de São Paulo, da própria cidade, da região ali em torno, né, Dino? Tinha muita gente em torno ali. O Dino estava em Araraquara, eu estava em São José do Rio Preto, eu acho que era 1h30, eu acho que talvez até menos, né? Bem menos. E
A minha área foi a área que eu gostei, porque foi a área da teoria literária. E ali eu descobri outros autores, outros teóricos, novas formas de ver o texto. Então, se ampliou um mundo bem grande. E nós tínhamos um contato muito forte, porque o Prata da Casa terminou formando, para quem não sabe, mais de 100 mestres, ex-alunos egressos da UFMA, entraram para o Prata da Casa e se formaram. São mais de 100 bolsas que ele conseguiu. Depois veio o doutorado, o Dino continuou o doutorado. Eu tive o convite para continuar o doutorado, não quis, vim embora, devia ter ficado, mas tudo bem. E nós tínhamos um contato muito forte com Araraquara e São José do Rio Preto, porque eram da área de língua e literatura. Porque Marília já era mais forte a educação. Assis estava voltado para a história, também tinha uma troca muito grande, né? História e psicologia, eu acho, não me lembro. Porque os alunos do Prata, eles ocuparam a rede Unesp, além de ter ido para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para a UERJ. Então, Erasmo, se tivessem dado mais 200 bolsas, ele teria colocado 400 alunos, porque esse era o desejo dele, né? E é uma pessoa que mudou a minha vida. Eu falo assim, existia um Joaquim antes do mestrado, e existe um Joaquim depois do mestrado. E esse corte eu devo, claro, a Erasmo, porque foi ele que, não que ele tivesse, como eu já ouvi um colega dizendo assim, mas ele não fez nada, assim, a gente que se virou, que estudou, que produziu. Sim, mas ali existe aquele corte inicial, né? O nascedouro foi tudo com ele, e ele exigia, ele queria o melhor da gente, ele queria que a gente produzisse muito mais, ele tinha, eu acho que Erasmo nem dormia, né, porque ele já acordava com 1000 ideias, 1000 coisas na cabeça. E aí eu termino o mestrado, volto para São Luís e vou me dedicar ao magistério, porque quando eu estava fazendo ainda o meu mestrado, já no último ano, eu recebi um convite do IDEMAR, que abriu uma faculdade de letras em São Luís, um curso de letras em São Luís, se eu não gostaria de encaminhar o meu currículo, que foi a FAMA. E aí eu mandei o meu currículo e eu fiquei stand-by para quando começasse, eles me chamariam. E eu cheguei uma semana que a faculdade iria começar o curso de letras, em 2000. E aí eu fui me apresentei para a Lilian do Sou, que era a coordenadora acadêmica na época, acadêmico-pedagógica na época. E aí ela olhou o meu currículo, me passou o material, eu iria dar introdução aos estudos literários, para o primeiro período, eram só 3 turmas. Eu fui para casa com esse material para organizar a semana, fazer planejamento, quem é professor sabe tudo como é que é, conhecer os horários e quando eu recebi uma ligação, foi na sexta, no sábado, eu recebi uma ligação se eu podia ir lá falar. Eu falei, vou. Aí cheguei lá, ela falou assim, olha, a gente tem um convite para você ser o coordenador do curso de letras. E aí eu falei assim, nossa, mas e o coordenador, quem é? Ela falou assim, não, desistiu, não se preocupe, e você foi escolhido aqui, eu analisei seu currículo, eu gostei da conversa que eu tive com você, você aceita? Aí eu falei assim, eu posso pensar? Era um sábado de manhã. Até o final da tarde, eu ligo, eu dou uma resposta. E aí, eu liguei para uma amiga, Tereza Valois, que vocês conhecem. Dino sabe quem é. Tereza é experiente, trabalhava na UFMA, foi pró-reitora, não sei o quê. Eu já tinha feito alguns trabalhos com ela, muito antes de eu entrar na Universidade Federal do Maranhão, por conta de um projeto lá em Colinas, do professor Macedo. E ela era uma das coordenadoras e eu fui algumas vezes para lá. Gente, eu já andei o Maranhão quase todo, viu? Trabalhando. Tereza Valois, minha professora, fala assim, Zinélio. E aí eu liguei para ela, Teca, está acontecendo isso, eu me apresentei na faculdade, o que você acha? E aí ela disse para mim, cavalo selado só passa uma vez na porta da gente. Ou monta ou não vem mais. Aí eu liguei para a Lília e falei assim, oi Lília, segunda-feira eu estou indo aí pela manhã, porque o curso era tarde, e aí eu
você me passa o material. Aí ela falou assim, tá bom. E eu fui para lá, já fiquei para começar o curso, e aí eu iniciei. Eu já tinha experiências de secretaria de educação, de escola, de viajar pelos interiores, de planejamento, de semanas educacionais, de semanas pedagógicas, de tudo isso. Trouxe o que eu aprendi lá fora, né? Eu falei assim, esse curso aqui a gente vai moldar desse jeito aqui, né? E foi um curso, tá, o Neres sabe, o Dino também sabe, que teve uma qualidade muito boa, movimentou a academia e influenciou de tal maneira que os demais cursos se movimentaram. Nós éramos pioneiros em tudo ali na faculdade. Nós éramos convidados para fazer parte de todos de compor todas as comissões e de trazer sugestões, apresentar relatórios, fazer. E nós estamos fazendo semanas disso, semana daquilo, e os outros foram acompanhando. Depois eu criei o passeio cultural, aí criaram a caminhada, depois a gente criou nossa revista literária, criaram as revistas. Isso é que a gente estava sempre à frente e com uma motivação muito grande, com uma troca de parceria com a UFMA, com a UEMA. Eu sempre deixei muito claro isso. Ninguém aqui é concorrente de ninguém. A gente precisa conhecer o vizinho, precisa conhecer o que eles fazem lá de bom para a gente trazer, e o que eles virem aqui, vamos trazer lá. Eu sempre apoiei meus professores, acho. Claro que eu não devo ter agradado todo mundo, mas apoiei todo mundo nesse sentido. Então, eu vivi muito nos bastidores, assim. Tanto é por isso que eu fui deixando o doutorado e fui ajudando muito meus colegas que precisavam viajar, vai fazer, volta. Olha, eu vou precisar fazer um evento para poder ter crédito, vai, não te preocupa, eu arrumo aqui, a gente faz. Então, nesse sentido, eu sou grato à instituição, que eu tive uma liberdade, uma autonomia muito grande com a professora Nazaré, a dona Zenira, que me permitiram, confiavam muito no meu trabalho e me permitiram tudo isso. E aí, mas eu nunca abri mão de dar aula para o curso de letras. Eu queria ficar com 3 turmas. A Lília falou assim, tá maluco? Como é que você vai administrar o seu curso? Uma turma para você. Eu falei, 2. Não era questão financeira, mas eu queria estar em sala de aula. Mas e a outra coisa também que eu coloquei até como uma exigência de eu conhecer todos os alunos que estavam chegando. Então, eu atuava logo no primeiro período. Eu e Sônia Batista, a gente estava ali, dividia as figurinhas ali. A Nereida também, Marília, e se eu for citar nomes. Então, esse grupo todo forjou uma eu não vou chamar de legião, mas um grupo de professores que tinham um repertório adequado, que tinham um compromisso e que sabiam trabalhar, sabiam lidar com a língua, com a literatura, com o planejamento pedagógico, porque também a gente não podia se soltar muito, tinha as coisas, né, do planejamento pedagógico, das famosas disciplinas GIAs, né, como a gente colocava, filosofia, psicologia, sociologia, as metodologias de ensino, metodologia de pesquisa. Então, foi um momento muito, muito produtivo, com muita efervescência. Eu acho que eu já falei mais de 20 minutos, não é? Não sei, alguém me diz aí meu tempo? E aí eu vou chegar para como que, bom, o que eu leio, o que eu li, os clássicos, li todos, os clássicos da literatura, quase todos. Li, tem coisas que eu estou relendo ainda, né? Por exemplo, acho que há 2 meses eu reli Josué Montello, Os Tambores de São Luís. E aí você vai relendo, vai vendo outras coisas, né? Coisas que passaram, que você nem se deu conta mais, coisas que já chegaram, autores novos. E aí eu comecei a desejar publicar, porque eu sempre também escrevi. Desde os meus 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade, eu escrevia. Então eu escrevi com base naquilo que eu tinha acesso. Eu li muito fotonovelas, Capricho, Sétimo Céu, tudo que passava ali eu lia. Então, eu fazia historinha baseada naquele mundo, naquele universo. Eu me lembro que teve uma fase que eu escrevi muito historinhas pequenas,
assim, de 3 laudas, um bloquinho de papel sem pauta, e eram histórias que se passavam na Itália, em Roma, não sei aonde e tal, tudo uma influência da época, da idade. Depois eu comecei a trabalhar com a poesia e brincando muito com a rima automática, aquela rima fácil, pato com gato, e aos poucos isso foi me trazendo um desejo de continuar escrevendo. Depois de destruir tudo isso, eu queimei tudo isso que eu já tinha feito lá atrás, mas sempre continuei escrevendo e publiquei. E o livro, o Jabuti Internauta, aliás, o Jabuti que falava inglês, ele surgiu num domingo. Eu estava deitado na cama e comecei a lembrar do nosso vizinho que nós tínhamos lá em Viana. Eu devia estar com 9 anos, 10 anos, meu irmão com 8, 7, 8 anos, e chegou uma família americana para morar em frente à nossa casa, que veio em uma missão, que eu não sei qual foi, dos Estados Unidos, junto com a igreja, mas eles faziam um trabalho mesmo além da evangelização, eles faziam um trabalho educacional muito bom na cidade. E chegou o menino, loirinho, que se destacava, né? Bem loirinho, dos olhos azuis, bem vermelhos, chamado Pedro, né? A gente chamava Pedro, Pedrinho, e ele começou a se comunicar logo conosco, e ele já aprendeu, já trazia algumas palavras, algumas frases em português, e ele depois começou a nos ensinar em inglês algumas coisas. Quando ele descobriu o mundo da minha casa, que era uma casa que tinha um quintal enorme, com plantas, com árvores, goiabeira, mangueira, e tinha horta, e tinha cabras, tinha pato, marreco, galinha, peru, essas coisas todas que eram de outro universo para ele. Ele ficou doido, assim, ele se jogava no chão, beijava os bichos e se sujava de terra e não sei o que e tal, e começou a contar como era a vida dele lá nos Estados Unidos. Eles eram de uma cidade próxima a Washington, depois eles foram para a Califórnia. E o jabuti, ele gostava muito de um jabuti que tinha lá em casa. E aí eu criei essa historinha, assim, como uma forma de registrar essa memória afetiva e de também registrar um pouco da minha casa, dos meus pais. E é essa historinha aí que fala. E esse jabuti ele é interessante porque ele se diz o único que sabe falar inglês, e é ele que quer mediar toda a conversa com o personagem do Pedrinho americano. Eu publiquei essa história. O Pedrinho, a família do Pedrinho, quando foi embora, houve um momento que ele ouviu os pais falando que ele iria de férias e não voltaria mais. Eram as férias do meio do ano, de julho. Ó. E ele ficou desesperado, ele não queria voltar, ele queria ficar. E aí ele foi até a minha mãe e pediu para ela assim: eu quero ficar, peça para meus pais que eles vão deixar. Aí minha mãe falou: não, como é que eu vou fazer isso? Seus pais vão embora. Não, eles não vão me trazer mais, eu quero ficar. Aí ele foi e falou para os pais: se eu pedir, eu quero ficar. Aí ela falou assim: como é que você vai ficar? Ah, eu vou pedir para a tia Enide e seu Joaquim, eles vão deixar eu ficar. Aí ela falou assim: eles não vão deixar. Como é que você vai ficar? Aí ele falou assim: então, vamos lá, peçam. Aí eles foram e falaram com minha mãe e meu pai: olha, o Pedrinho quer ficar, a gente não quer deixar, mas a gente só deixa se ele ficar com vocês. Aí minha mãe falou assim: é uma responsabilidade muito grande, mas se vocês confiarem, ele pode ficar. Aí ele ficou 1 mês com a gente, enquanto eles foram para os Estados Unidos e voltaram. Minha mãe tinha horror desse menino adoecer, porque ela sabia, não sei nem onde mora, como é que vai ser, não sei o que tal. E o Pedrinho aprontou nessa época, solto no quintal, porque ele vivia mais lá em casa, o tempo todo, né? A mãe chegava assim em frente, chamava, e brigava com ele em inglês, e ele passava para a gente, assim, ó, ela está brigando em inglês, está falando isso e tal. As novidades de comida, eles tinham uma despensa, um depósito cheio de mantimentos. Então, essas partes de chocolate, wafer, geleia, não sei o quê, tudo ele levava para a gente, assim, dividia com a gente, comendo. Quando a gente via, ele chegava com uma coisinha, e o que ele queria, gente, era farinha.
Então, ele foi embora, eles ficaram se correspondendo com a gente, e aí, a última carta, ela falou assim, o Pedrinho não fala mais a sua língua, mas sente muita saudade da farinha. Pronto. E de vocês, tal. Perdemos contato. Nunca mais. E aí eu publiquei esse livro, e já todos nós adultos, com mais de 40 anos, eu acho, 30 e poucos anos, e aí a minha sobrinha, a Jaqueline, falou assim, mas me dá um nome, alguma coisa, hoje está todo mundo na internet, eu vou descobrir onde ele está. Aí nós falamos o nome dos pais, demos mais ou menos, a minha irmã tinha uma carta, localizou, eu sei que ela descobriu até a casa dele, ela me mostrou, falou assim, ó, ele mora aqui, ó, nessa rua, é uma dessas duas casas aqui, que ele mora. Aí eu falei assim, bom, então eu vou mandar para ele. E o Moscoso traduziu a obra e eu mandei para ele esse livro, né? Mandei meu e-mail, tudo e tal. Aí eu estou lá na faculdade, abri meus e-mails, minha caixa de e-mail. Quando eu vi uma mensagem em inglês, eu falei assim, é do Pedrinho. E eu abri, eu não entendo nada de inglês, Dino. Eu nem fiz inglês, eu fiz espanhol. Nossa, eu entendi tudo que aquele menino estava dizendo. Como eu descobri, que alegria, e não sei o quê. Aí o resto, aí eu copiei, mandei para a Jaqueline, aí ela veio a tradução, e aí nós começamos a conversar, tal, mandou fotos, e que ele não lembrava muito de mim, ele lembra mais do meu irmão, porque eram da mesma idade e tal. E depois disso eu tornei mandar uma mensagem para ele, ele respondeu, só que eu também não, o erro foi meu, eu não falei mais com ele, mas a qualquer momento eu vou chamá-lo na webcam, quando a gente estiver aqui todo mundo reunido para ele, para lembrá-lo. Você falou dos pais, né? E tal. Essa história, e depois veio o Jabuti Internauta, que é a continuação, e eu tenho o Jabuti Viajeiro, que vai encerrar esse ciclo lá na casa do Pedrinho. A história já está toda pronta, está faltando grana, e eu vou seguir a mesma linha editorial, e o projeto gráfico, que fui eu que fiz tudo, assim, eu disse como eu queria, e a dupla, a criação dupla foi que fez tudo. Bom, eu leio muita coisa, eu já estou lendo coisas mais da internet, ultimamente eu estou muito dedicado à leitura dos multiletramentos, que é o meu texto do meu TCC de especialização. Então, eu estou assim, cheio de livros, que eu tenho que terminar agora em agosto, sobre essa área, né, da aprendizagem digital, das escolas conectadas, da multimodalidade de textos. Eu faço na Universidade Federal de Minas Gerais, então eu estou me relacionando com as pessoas de lá, o grupo de Minas, focado nessa área que tem uma vasta produção. E é isso. Agora eu estou aberto aqui para as perguntas, para as conversas. Espero que tenha, na minha fala, eu tenha deixado um gosto de querer ouvir um pouquinho as coisas. Muito bem, Neres. Bom, agora nós passamos aos nossos convidados, né, e que é só levantar a mão e fazer alguma questão, comentário e tudo mais. E eu começaria, Joaquim, né, agradecendo pela disposição que você veio aqui hoje falar dessa trajetória, né? Uma trajetória grandiosa, que nos incentiva, em alguns momentos até me emocionei, né? Sei falar sobre aqueles corredores da UFMA, na época que nós éramos estudantes, né? Que não é o prédio do não, CCH, velho, né? o SEB velho. SEB velho. SEB velho, que para nós era só SEB, né? Que não tinha o SEB novo. E aquela questão toda daqueles professores, né, que nos acompanharam. Mas eu tenho a impressão de que a gente, naquela época, a gente tinha... nós saímos, digamos assim, de uma base e fomos muito para cima, né, que hoje eu acho que isso não tem acontecido. Né, eu tenho a impressão de que quem entra hoje nos cursos, né, eles já têm
um conhecimento de uma certa realidade e que sobem apenas um degrau, 2 no máximo. Para muita gente, na nossa época, você subia vários degraus, né, quando eu entrava na UFMA, que era um outro mundo, né, e, portanto, era uma mudança muito grande. Então, Joaquim, eu queria começar perguntando o seguinte, nessa trajetória toda, com a escrita desses livros infantis, né, do Jabuti, a internauta, Jabuti que sabia falar inglês, não veio no bojo dessas obras a ideia de você preparar, eu sei que você ainda é muito jovem, né, é da nossa idade e tal, mas eu acho que essa reminiscência toda que você tem, tá, que você trouxe aí, sobretudo da sua casa, tá, essa trajetória toda aí de Viana, eu acho que eu fiquei assim alucinado para ter isso em minhas mãos, né? Esse corre-corre, eu acho que vocês tinham canoas para ir naqueles lagos e tudo mais. Eu queria saber se não passou pela tua cabeça ainda em trazer um livro de memórias, né, para a gente entender essa trajetória toda, porque é muito rica. Obrigado. Sabe, eu em alguns momentos eu já comecei a escrever algumas coisas assim. Lembrei do período da enchente, do lago, como era. Eu já escrevi algumas coisas que isso pode ser organizado, talvez não de forma cronológica, mas como um aspecto de um dado momento lá em Viana. Eu estou com 2 livros, o Neres até anunciou, assim, para eu entregar lá na MEI mesmo, eu estou retardando. É um livro de poesias, que o tema é o amor. Esse livro foi provocado em razão de eu ouvir muito os meus alunos de 14, 15 anos, as alunas, às vezes estavam lá choramingando, não sei o que, é porque terminou o namoro e é o amor, não sei o que tem. E aí eu falava assim, mas o amor é tão... E aí eu falei assim, acho que eu vou escrever um pouquinho sobre o amor nessa vertente, um pouco dessa linguagem mais atual do Instagram, do Ctrl+C, Ctrl+V, e foi a partir daí surgiu a ideia de escrever sobre o amor, mas eu tenho uma poesia muito mais narrativa, embora eu tente enxugar mesmo, isso tem a ver com toda essa trajetória, né? Então eu tento enxugar. Em alguns momentos eu acho que eu consigo dialogar um pouco mais com o mundo mais atual, mais jovem, mas eu sei que tem muitas coisas que eu terminei misturando ali nesse processo de falar sobre o amor, a decepção, a desilusão, enfim. Esse livro, a ideia era de ser uma coisa do momento, da atualidade, e aí eu utilizei o título Escrito na Nuvem, porque é algo que, era um momento que tudo estava na nuvem, manda para a nuvem, vai para a nuvem, não sei o que, era a mudança, né, das plataformas, não sei nem como dizer, de onde guardavam tudo isso, os arquivos, né? Agora é na nuvem, era a novidade. Então, isso me fez escrever, colocar esse título, porque eu também tenho um poema que fala sobre guardei nosso amor nas nuvens, né? Que é uma coisa passageira e vai se dissolvendo e tal. E entreguei para a Sônia Almeida fazer a apresentação, ela já fez há muito tempo, me encontrei com ela esses dias, falei assim, olha, não vai ser uma obra póstuma, eu tenho certeza, porque eu vou entregar e vai publicar sobre isso. E o outro é um livro que foi um desafio que eu fiz para mim mesmo, escrever todos os dias uma crônica. Tanto é que eu comecei chamando Crônicas de Julho. E aí, Dino, algumas coisas eu vou trazer lá desse mundo. Mas essas crônicas, elas seriam provocadas com uma palavra aleatória que eu abrisse no dicionário. Eu peguei um dicionário, coloquei do meu lado, aí eu vinha abrir aquela palavra que batesse o olho primeiro, essa seria o desafio de eu escrever uma crônica sobre isso. E eu fiz. Teve uma só que eu manipulei, porque eu queria escrever, e eu falei assim, não, essa hoje eu vou confessar, eu vou manipular. Mas eu não fiquei só com a crônica, porque
algumas coisas motivavam um conto, e aí eu escrevi o conto. Outras motivavam uma poesia, eu escrevia poesia. E aí esse livro eu estou chamando de 3, 13, 30. 3, 13, 30, em que eu tenho 3 poesias, 13 contos e 30 crônicas. Ele deve sair também até o final do ano, esse vai demorar um pouquinho mais, mas ele sai este ano. O outro deve sair também, logo. É isso. E lá eu coloco muitas das minhas experiências, que a crônica, você sabe, né, ela dá margem para a gente se colocar ali, mesmo que ficcionalizando ou não, mas dá para trazer muita coisa. Muito Mas bem. você me estimulou, obrigado, a fazer essas minhas memórias, que, aliás, os cabelos brancos já exigem, né? Já tenho o que dizer. Verdade. Lindalva, Neres, Linda. Eu. Oi, meninos, boa noite a todo mundo aqui. Obrigada pela presença de todos. É uma honra muito grande a gente ter. Aqui está aparecendo para os meninos que estão por aqui a velha guarda da UFMA, né? Porque nós 4, principalmente, nós somos praticamente da mesma época, embora a gente não tenha estudado no mesmo, iniciado na mesmo ano, com exceção eu e Joaquim. E eu lembro que Joaquim, acho que ele não lembra disso não, mas quando a gente chegou na UFMA, inclusive a gente vai fazer, amigo, 31 anos de que a gente se conhece. É muito tempo, né? É verdade. E eu lembro que o meu primeiro dia de aula, a primeira pessoa que eu conversei, a primeira pessoa que eu falei foi com o Joaquim. Ele estava na porta, ele ainda fumava na época, lembra, E Joaquim? muito. Ele fumava e eu lembro que ele sempre ficava fora, obviamente, né? E sentadinho, a gente estava esperando o professor e tal. Eu não sei como, do nada, assim, foi a primeira pessoa que eu falei na faculdade foi com o Joaquim. E a gente se Verdade. sente, é uma coisa muito, muito doida, porque, por exemplo, nessa época que a gente vive, a gente comemorar, por exemplo, 30 e poucos anos de amizade, de conhecer um ao outro, é muito bom. E saber que a gente está aqui, né, vivos, com saúde, com a cabeça fervilhando de coisas, de ideias para escrever, e escrevendo. É uma honra muito grande para os outros que estão aqui, tem alguns novinhos que estão começando ainda. Gente, isso é demais, né? Dá um negócio na cabeça da gente. Mas é Mas você isso. vai entregar a nossa idade. Você vai entregar a nossa idade. Não, não vou Minha. não. Mas enfim, e aí, e eu já escrevi sobre esta pessoa, gente. Olha a cara Já. de pau que eu Obrigado, tenho. Eu já obrigado. escrevi sobre Joaquim, sobre um pouco da sua obra. Eu adorei conhecer. Tem muito mais coisa aí que ele está guardando, gente. Olha, escondido da gente. Mas com fé em Deus vai publicar daqui no final do ano. Vamos estar Ó, lá na primeira fila. Eu queria perguntar uma coisa para você, Joaquim. O que eu sei que você falou alguma coisa, mas eu queria que você falasse de novo. O que é o escrever para você? ok. Bom, eu acho que não, para mim não é nenhum mistério assim, não é nenhum processo, não tem mistério assim. E eu quando começo a escrever, ah, o texto já está pronto assim. Eu tenho uma facilidade enorme assim, porque eu já vou desenhando ele na minha cabeça. Então, quando eu sento e eu já sinto isso. Agora, eu quero dizer para vocês que quando eu estou escrevendo, eu vivo a experiência do texto. Porque eu sinto essas emoções. Se é um texto de humor, eu começo a rir, porque esse desejo primeiro se instalou em mim, né? Então eu quero que ele também continue nos leitores, que ele também chegue. Mas eu tenho uma facilidade grande para escrever, para criar, e ao mesmo tempo um prazer enorme em fazer isso. Às vezes eu mesmo me podo assim, me seguro, falo assim, depois eu escrevo. Hoje está mais fácil porque a gente registra, né, as ideias, começa um texto. Eu tenho muita coisa nesse aparelho aqui, assim, de contos que eu já comecei, ideias, e aí tem aqui no meu coisa de notas, tem muita coisinha que eu escrevo, faz parte de todo mundo que escreve, né? Você está num seminário e uma borboleta que alça um voo ali, você já, né? Se aquilo te toca, você já registra, né? Uma palavra, uma situação. Algumas pessoas, com pouco, que eu divido muito com a professora Lígia,
e a minha irmã Ana Maria, meus textos. Então, eles sempre estão me dizendo que existe um humor muito presente ali. Tem sempre um humor delicado ali, uma brincadeirinha. E eu acho que isso tem a ver com o meu processo mesmo de construção do texto, porque esse prazer eu divido no momento da própria criação. Mas, para mim, é muito bom escrever. Assim. Eu acho que não é aquela coisa da expiação, não, eu acho um processo natural, gostoso, trabalhoso. Se é um texto em que envolve pesquisa, você tem que ter essa maturidade de pesquisar. O dilema da escrita, ele existe, né? Todo mundo sabe. A minha provocação de escrever uma crônica todos os dias, é a partir de uma palavra, né? Foi muito bom, porque já pensou eu dizer, não, eu vou escrever um texto todos os dias, e eu chegar e falar assim, e agora? Para onde eu vou? Mas esse dilema de não ter o que escrever, os próprios cronistas já encontraram, como Clarice, Érico, todos eles já falaram, né? O Érico Veríssimo, gente, eu li muito, Machado, então eu gosto de texto, às vezes que a minha poesia tem que ser mais enxuta. Às vezes eu vejo as poesias atuais, em alguns momentos eu tenho uma certa dificuldade de dialogar com elas, mas eu entendo, e como leitor, eu me coloco numa posição de leitor, e como alguém que quer desvendá-la, eu às vezes tenho certa dificuldade. Muito bem, vamos ouvir agora a Adriana. Que a hora já está um pouco assim. Isso, gente, mas eu quero assim agradecer, fiquei ouvindo a história do professor, a gente fica assim viajando. Ele teve alguns privilégios, nascer num ambiente já ali que promovia a leitura. Ele também falou muito de ler os clássicos, né, da literatura clássica. E aí, professor, eu achei interessante quando você falou que foi fazer a graduação depois de 10 anos que tinha concluído o ensino médio, né? E bateu um pouco com a minha história também. Eu fui fazer minha graduação, 10 anos, já estava trabalhando, em outra situação também, era até na área legislativa, envolvida na Câmara Municipal, e eu fiz minha graduação com pouco contato com a academia também, eu não tinha tempo, tinha que fazer, organizar ali para poder ir, me veio essa mente também, né? E depois que a gente vai observar o quanto é importante. Mas a pergunta, professor, é que como é que você observa hoje, né? Por exemplo, você falou que é década de 70, não é isso, professor? Década de 70? E assim, se lia muitos clássicos, né? Esse incentivo de ler os clássicos, né? Aí hoje a gente ouve assim, alguns professores na nossa área, não vai colocar clássico para os alunos lerem, porque clássico é difícil. Mas a gente observa hoje um universo de jovens que não estão lendo nem os clássicos e nem os contemporâneos. E o que fazer, professor? Qual seria aí a... Né? Hoje uma amiga de Codó, eu sou de Codó, a professora Temes. Ela estudou na... Sim, quando eu publiquei... Ela disse, ele foi professor, coordenador de Temes, se você vontade para participar conosco. Um abraço para ela. Ele é incrível, Adriana. Ela disse assim, ele é muito bom. Pois é, professor, que ideia você nos dá aí, né? Não coloca Machado para o aluno ler, que o aluno vai ficar triste, não vai querer ler mais nada. Guimarães Rosa, nem dormir para sonhar. E aí? O que a gente vai fazer? Tem que... Olha... professor, sempre ser professor é lidar com desafios o tempo todo. Isso é batente, né? Hoje a gente tem essa coisinha aqui que é muito boa, mas também é um outro desafio. A linguagem da internet, a linguagem que os jovens hoje utilizam, é uma linguagem apressada, é uma linguagem quase que telegráfica, mas eles leem. Eu acho que talvez estimular, no sentido, eu provoco muito meus alunos contando histórias. Falando assim, Missa do Galo. Aí você começa a contar, pede para dizer o que vai acontecer, e começa a introduzir isso, mas não é fácil, não. Porque os próprios livros, os livros didáticos, eles apresentam outros textos que tem a ver com a história deles. Eu até conversei uma vez com Sônia Almeida,
que eu estava fazendo seria uma reescrita de alguns contos de Machado de Assis. Olha que loucura. Mas eu comecei atualizando, trazendo para a atualidade algumas coisas. Por exemplo, lá, o Tilbury, eles não vão ler Tilbury, né? E eu falei, o mototáxi, o motoboy, né? E eu não me lembro agora, porque eu acho que eu escrevi uns 5 contos e abandonei essa ideia. Mas tá ali guardado, né, para trazer isso. Alguns vão ler. Na nossa época, você é mais jovem, né, também tinham colegas que não liam. Mesmo fazendo o curso de letras. Tinha gente que não lia. Lia aquilo que era obrigatório, que estava ali. E se ele tivesse fragmentos, se tivesse a internet, como tem hoje, não ia ler mesmo. Ia ficar naquilo ali. É um desafio. Se a gente está pensando em leitura, só do ponto de vista do ato de ler, existe muita coisa para ser lida. Até mesmo diante da propaganda, do não código, do código verbal, não verbal. Tem muita coisa que pode ser lida em nossa volta, em nosso entorno e também dentro da própria sala de aula. Estimular a leitura não é entregar um clássico, não é entregar um Guimarães Rosa, nem pensar. Para esse momento, agora, não. Mas você pode, a partir de um rap, a partir de uma música, você dizer, olha, isso aqui a gente consegue encontrar aqui. Está lá, está bem aqui. Fazer esse diálogo entre, essa intersemiose entre a canção, o texto literário, um filme, filmes pequenos, tal. Eu lembro que, quando o Gal Costa morreu, eu levei meus alunos para a sala de aula, e aí eu falei assim, olha, eu quero mostrar para vocês, hoje o Brasil perdeu uma grande cantora, e tal, lá. Olha a voz dela, quem é? Eu falei, Gal Costa. Gal, ficaram assim. Quando eu mostrei aquele embate da Gal com a guitarra, meu nome é Gal. Eles só se preocuparam com aquilo, sabe assim. Mas eu fiz a minha parte. Em algum momento, esse nome vai lhe trazer alguma coisa, né? Porque se a gente também voltar um pouco assim, eu achava horrível as canções que meu pai e minha mãe curtiam, algumas, né? De Vicente Celestino, um amor assim, fatal, aquelas coisas assim, vou morrer, vou não sei o que tem tal. Eu estava entrando nos anos 70, era o Iê, era Roberto Carlos, a Bossa Nova, junto com música popular brasileira, que estava chegando, os baianos, né? Aquilo todo. Mas eu me peguei cantando uma música, de Erivelto Martins, Felicidade, foi-se embora e lá em fora. E eu vi minha mãe cantando assim do lado. Eu falei assim, eu era da voz eu conheci com Caetano. E eu falei assim, a senhora conhece essa música? Ela disse, sim, é da minha época. Aí eu comecei a ver, né, esse vai e volta quando eu vejo o Zé Cabaleiro regravando, trazendo essas coisas. E o rádio é uma potencialidade enorme. O rádio uniu gerações, trouxe informações. Eu tive uma professora de história lá em Viana, a Vitória Santos, que era professora de história geral e de história contemporânea, e ela obrigava a gente a ouvir as notícias. A televisão não pegava, era assim, aquele chuviscado enorme. Na minha casa nem tinha. Papai dizia, eu não vou comprar porque deixa ficar bom que eu compro. E aí nós ouvíamos, eu ficava com um caderninho ouvindo o noticiário. Assim, caderninho tomando nota, né? Caiu uma bomba, não sei por onde, o Reza Paleve, não sei quem, tal, o Brasil, presidente, aconteceu isso. Angra dos Reis, instalação daquelas indústrias lá, tal. A usina nuclear, tudo isso eu tomava nota. E aí, só para fechar, viu, gente? Quando eu estou assim, com vontade de falar, eu falo num ambiente propício. Assim. Só para fechar, caiu uma pergunta da professora lá. Qual foi o campeão de Fórmula 1? Eu não estava muito ligado, não, essa parte do esporte, de Fórmula 1. Eu não sabia. E aí eu tinha um colega que a gente se olhava assim e soprava algumas coisas, assim, tal. Era assim, era o gatilhozinho, a palavra era bola, ele dizia, olha, você lembrava a bola, já tinha estudado, e ok.
E aí ele falou assim, Nicolau. Ai, meu Deus, como? Ai, Nicolau. Eu botei Nicolau. O sopro. E aí, quando eu saí, eu falei assim, quem foi o campeão? Assim, Nick Lauda. Eu falei, botei Nicolau. Ele falou Nicolau. Aí começaram a gritar, Nicolau, Nicolau. Aí eu recebi a prova. Estava lá uma interrogação, né? E aí, eu disse, professora, eu não lembrava como escrevia, mas eu sabia que era Nick Lauda. Ela disse, não, aqui você ouviu alguém colocar, né? Então, eu me encontrei com ele no domingo passado, ele disse, lembra de Nicolau, Nick Lauda? Ele riu, foi muito... É isso, eu acho que a gente tem que provocar, não pode desistir, e a criançada lê, está lendo sim, se não está lendo certo, depois o caminho vai montar, porque a própria universidade hoje está tão fragmentada, né? O discurso hoje é tão fragmentado, os textos estão tão porosos, né? São tão porosos que não dá mesmo assim, e esse gosto não é para todo mundo, nem todo mundo é escritor, é um absurdo querer que aluno seja escritor, essa vertente é outra, é um outro caminho, é um outro momento, é uma decisão pessoal. Agora, como professor, sim, nós temos a obrigação de trazer o melhor, incentivar o melhor para eles. Vamos muito bem. Neres, Regina, quer fazer algum comentário? Eu quero só, primeiramente, agradecer por este momento em que o professor Joaquim nos colocou em sua fala tanta afetividade, tanta ternura ao falar da vida dele, desse contato com os livros, da própria escrita também, né? E isso faz com que nós nos envolvamos ainda mais com a literatura, com a leitura, e assim desperta também na gente a vontade de ler seus livros, professor Joaquim. Obrigado. E pretendo brevemente lê-los, tá? Muito obrigada, sua fala foi assim, maravilhosa, uma fala que realmente sensibiliza a gente para ver essa literatura com esse olhar mesmo de carinho, de amor, de vontade de ler cada vez mais, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, assim, gente, compromisso, tenho que publicar até o final do ano, ai meu Deus. Verdade. Gente, mais alguém? Então a gente passa para a Neres fazer a questionamento. Considerações finais, né, Dino? Exatamente. Isso, considerações finais. Conclusão, né? Antigamente, conclusão. Joaquim, muito obrigado. E há uma geração aqui, eu vou colocar também, dona Lindalva, a Regina, nesse mesmo grupo, dessa época nossa de ouro, da UFMA, já que você tirou a Regina aqui do nosso grupo, não sei porquê, mas é o seguinte, Joaquim, você além de conversar com o grupo, você também fez com que certa parte do grupo aqui tivesse belas recordações daquele começo da década de 90. Claro que isso aí assusta quando alguém vai ouvir 90 do século passado. Ou, para ser ainda mais dramático, o final do milênio passado. Mas nós sabemos que o tempo passa, Joaquim, não tem jeito. Nós não temos... Você, que é um fã do Érico Veríssimo... Isso, o tempo e o vento, eu li tudo. Duas coisas que nunca voltam, o tempo e o vento. Nunca voltarão. Vamos aproveitar o vento que bate em nosso rosto e vamos aproveitar o tempo que marca o nosso rosto. Então, temos que aproveitar, não podemos ter medo do tempo, nem do vento, mas também lembrando que a literatura serve para recordar esses momentos. E esses encontros aqui, nós já tivemos algumas pessoas desse mesmo momento, é o caso, por exemplo, do Natanilson Campos, tivemos outras pessoas dessa época, Agamenon de Jesus, que conversaram conosco aqui, e a todos nós temos que agradecer, porque o que você fez agora, Joaquim, não foi só um bate-papo, mas é também um registro histórico de uma época. Afinal de contas, uma geração inteira que hoje anda pela UFMA e conhece o coordenador Dino Cavalcante, que bom. Não sabe. E, Dino, aí eu falo para você uma coisa que a UFMA tem que fazer.
tem que colocar placas ali lembrando esses grandes nomes que passaram pelo corredor do SEB. Isso. As pessoas não podem passar e logo depois serem invisibilizadas pelo tempo. Nós que estamos aqui, quem está com poder, nós precisamos lembrar que esse povo foi marcante. Cada pedra, cada tijolo ali do SEB, do CCH hoje em dia, traz a marca de muitas pessoas. Salvador, Ivete, Cícero, Rita Santos, Sônia Batista, Ocirema, para lembrar só do nosso curso de letras. Uhum. Imagine também o tanto de pessoas foram importantes para a solidificação da UFMA do CCH. Então, Joaquim, o grupo aqui agradece a sua participação. Como disse aqui a Adriana, acho que foi a Adriana que disse, ou foi ali agora, sem dúvida, foi uma fala cheia de afetividade. Quem conhece Joaquim sabe que ele é afetuoso, não tem jeito. É o jeito dele mesmo. Quem vai conversar com ele sabe que vai ser sempre assim. Agradeço também, Joaquim, nós trabalhamos cerca de 20 anos juntos, praticamente 2 décadas de trabalho, de luta. Um dia desses, acho que foi Dona Lindalva Barros que recebeu um recado, acho que foi de Risolete, que ela virá por aqui também, quer encontrar esse povo, para lembrar aqueles tempos, né, que nós discutíamos, juntávamos pessoas. Viu, Dino? Teve um tempo que nós, Joaquim ali, organizava eventos que os auditórios não cabiam. Verdade. Hoje nós sabemos que, infelizmente, alguns alunos, quando sabem que tem um evento, eles conseguem, não é o caso dos nossos aqui, mas conseguem tudo que é sólido se desmancha no ar. Aquela frase do Marshall Berman. Se desmancha no ar, desaparece, e aparece talvez na outra semana, se tiver sorte, o grupo. Então, Joaquim, muito obrigado. Obrigado por aparecer aqui conosco, por trazer sua família também, né? O que torna ainda mais afetivo e efetiva essa conversa. Então, agradecemos em pouco tempo, não sei quanto tempo, mas essa conversa nossa irá para a internet também, e fica um registro histórico desse cidadão. E, Dino, lembra que Joaquim viria aqui no nosso encontro há algum tempo, mas infelizmente foi um momento triste para ele. Foi. Perdeu um ente querido, justamente, acho que foi o nosso primeiro ou segundo evento. É verdade. Ele está marcado para falar sobre tratamento infantil e juvenil. Todos nós compreendemos, infelizmente, teve aquele momento triste, mas tivemos um momento agora alegre, Joaquim, de conhecer um pouco mais de você, e as pessoas que não o conheciam agora também, tenho certeza, vão fazer parte do seu círculo de amizade. Muito obrigado. Daqui a pouco o Dino vai desligar a gravação. Agradecemos a todos. E eu volto a palavra para Dino Cavalcante. Agora vamos ouvir, Neres, o Joaquim, né? Isso. Bom, gente, muito obrigado. Eu iniciei dizendo que eu me sentiria à vontade com vocês, e eu quero confirmar isso, me senti à vontade. Falei demais, eu estou vendo aqui, meu Deus, eu acho que eu falei mais de 1 hora. Que bom que vocês não desistiram, né? Ficaram comigo, ainda que obrigados aqueles. Meu agradecimento, cada vez que se fala, a gente aprende muito mais, a gente fortalece. Eu também, viu, Dino, trouxe muita memória afetiva, eu não sei porque não dá para ver, mas em alguns momentos eu fiquei com os olhos aqui embargados, assim, a voz embargada, os olhos um pouco avermelhados, assim, mas porque é um período, como a gente sabe, né, não volta mais, ninguém vive de nostalgia, né, cada um vive sua época, seu tempo. Mas foi muito bom, professor Joaquim. Sua fala revelou os momentos. Sua fala revelou esse momento de muita emoção. Isso, é verdade. Então, obrigado. Então, foi um prazer enorme estar aqui num grupo sério, num grupo que tem um compromisso enorme em manter a literatura maranhense, ou a literatura de um modo geral. Todos vocês, eu não conhecia a Maria Regina, mas não lembro muito bem. Mas também agradeço a Adriana, a Aline, todas as pessoas, o Gabriel Neres, toda a minha família, não sei se já desistiu, foi embora, todo mundo que esteve conosco aqui, e tenho esse compromisso agora, né, com o Gelma, até o final do ano, meu livro está lá para todo mundo ler, né? Espero que
que também sintam a mesma emoção que a fala trouxe. Obrigado, muito obrigado mesmo, Lindalva, Neres, o Dino, a Maria Regina, as pessoas, né, que formam o GELMA. E os demais que estão aqui presentes. Obrigado mesmo. Obrigado, muito obrigado mesmo, e boa noite. Boa noite.